A paz do Senhor Jesus, eu quero tributar a honra e a glória a Deus e agradecer a Deus pelo canal, por esse primeiro vídeo aqui do canal. Tudo seja de acordo com a vontade de Deus aqui no canal. Eu vou estar olhando para baixo porque o roteiro do vídeo está aqui. É o primeiro vídeo do canal, talvez não fique perfeito, não fique o melhor vídeo, mas eu vou falar aqui sobre a palavra de Deus. Não sei como que vai sair o áudio, mas vai ser esse vídeo mesmo. Eu me chamo Guilherme Marques, tenho 22 anos de idade, sou servo do Senhor Jesus Cristo e a minha conversão ela vai se dar no ano de 2022, quando eu estava com os meus 18 anos de idade. Eu estava passando por um momento muito doloroso na minha vida na área sentimental. Aí um certo dia o meu pastor ele apareceu na casa dos meus pais, estava conversando com a minha mãe. No dia, a minha mãe estava passando por uma dor muito, ela estava sentindo uma dor muito grande na coxa dela. Tinha muitos dias isso, né? O pastor Eliseu foi lá orar por ela e acabou que ele me viu ali e me chamou para orar pela minha mãe e me fez um convite para estar indo à igreja e eu fui. Eu não deixei de ir, eu aceitei o convite dele e estou até hoje aí. Eu me converti a Cristo ali e estou até hoje congregando lá. Eu congrego na Assembleia de Deus, Ministério Fama. Eu sou goiano, sou de Goiás, Aparecida de Goiânia. O meu pastor é o pastor Eliseu Anacleto e a minha pastora é a pastora Fabrícia Maria. E no decorrer dessa caminhada aí, eu me desviei dos caminhos do Senhor de 2 a 3 vezes. Eu tô rindo aqui, mas eu não tinha que estar rindo, né? Porque é de se... Como é que eu posso dizer? Algo a ficar desesperado, né? Você se desviar de 2 a 3 vezes, não é algo para se rir. Mas foi algo que eu passei, eu tô rindo porque é meu jeito, mas enfim. Mas graças a Deus, eu me arrependi. Sabe, eu cometi pecados e me arrependi. Confessei a Deus e Deus me perdoou. Mas claro, eu tive que enfrentar as consequências, duras consequências, amargas consequências, mas eu enfrentei. Até porque Deus perdoa os pecados, Deus concede novas chances, mas Deus não vai tirar as consequências. As consequências a gente vai ter que enfrentar de algum pecado que a gente cometeu e se arrependeu. A gente tem que enfrentar as consequências, seja qual for o pecado. Mas eu entendo que essas consequências foi por culpa minha mesmo. Ninguém tem culpa do meu pecado, eu mesmo sou culpado. Mas graças a Deus eu estou liberto de tudo isso, me arrependi. É passado, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que eu vou colocar aqui para ler com vocês. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que está escrito assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, é isso, ficou no passado. Sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Bom, vamos dar continuação aqui no roteiro. Eu tenho um chamado da parte de Deus para o ministério da palavra, que é a pregação do Evangelho. Eu tenho um desejo, uma chama muito grande também para o chamado pastoral, pelo ministério pastoral, né? E pelas missões. Mas é uma longa caminhada até lá, tem que ter muita paciência, tem que me preparar, né, em oração, em leitura da palavra de Deus, em jejum, em adoração e louvor a Ele. Tem que ter muita paciência, mas eu vou chegar lá, em nome de Jesus Cristo. Deus me despertou para postar vídeos na internet falando a respeito da palavra dEle. Aí eu coloquei em oração e Deus confirmou. E eu tive a bênção também do meu pastor, o pastor Eliseu Anacleto, para criar esse canal aqui, para postar vídeos nesse canal. E o foco aqui é Deus, a palavra de Deus, o alcance e o ganho de almas. E eu até escrevi aqui que longe de mim querer ganhar dinheiro com o Evangelho. O Evangelho não é profissionalismo, o Evangelho não é profissão, né? Você não se torna profissional no Evangelho. O Evangelho ele deve ser pregado com amor e paixão. Aí eu fiquei, antes de criar o canal, eu fiquei pensando se eu criaria uma conta no Instagram ou no YouTube. Achei melhor no YouTube e estamos aqui.
E o texto de referência que eu vou ler com vocês é 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 3 e 4. Vou colocar aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 3 e 4, que nos diz assim: Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vou ler mais uma vez. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ixi, barulheiro. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Lendo esses dois versículos aqui, o tema que eu quero entrar aqui na palavra desse primeiro vídeo é o tema principal o tema central do Evangelho. O tema central do Evangelho, a prioridade de Deus por meio de Jesus Cristo, seu Filho, e do Evangelho. Qual que é a prioridade de Deus através do Evangelho? Qual que é o tema central do Evangelho? No meio evangélico, é muito pregado sobre... Já vou dizendo no início, não me entenda mal, não estou dizendo que é errado ou que é pecado, não é isso. Mas no meio evangélico é pregado muito sobre cura de enfermidades, né, sobre a provisão de Deus em meio às nossas necessidades, essas coisas. Mas isso não esses assuntos não é a prioridade de Deus através do Evangelho. Qual que é a prioridade de Deus? Qual que é o tema central do Evangelho? Eu anotei. É a salvação da alma, como está escrito em Lucas capítulo 9, versículo 56. Porque o Filho do Homem, está falando a respeito de Jesus, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Prioridade do Evangelho, salvação da alma. Segundo, redenção. No Salmo 49 é muito interessante a leitura do Salmo 49, para quem já leu, que ele está falando a respeito do homem que ele põe a sua confiança nas riquezas, nas suas fazendas, enfim, nos seus bens. Esse homem coloca a sua confiança nos seus bens, essas coisas, e eu vou só colocar aqui para não me perder, né, na explicação. Está no Salmo 49. Ele coloca a sua confiança nos seus bens e tal, né? Aí está escrito aqui, ó, Salmos 49, o número 6 em diante, ó. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. O 8 é poderoso, ó. Pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. O que significa isso daqui? A redenção da alma é caríssima. A redenção da alma é tão cara que teve um único homem que fez isso, que salvou a alma de toda a humanidade. Quem que foi? Foi Jesus Cristo. A nossa redenção é Jesus Cristo. Com o sangue dele derramado lá na cruz do Calvário, foi o único homem que conseguiu salvar a alma de toda a humanidade. Foi Jesus. A redenção da alma é caríssima, como está escrito aqui. Aquele que confia nas suas riquezas, nos seus bens, ele não pode remir a alma de ninguém, ele não pode remir a alma do seu irmão. Somente quem? Somente o Senhor Jesus Cristo é que pode remir a alma. Só Jesus que pode dar redenção à alma humana. Foi Jesus que fez isso. Foi muito caro o preço que ele pagou lá na cruz do Calvário. Então, esse é o segundo ponto em respeito à prioridade do Evangelho, o tema central do Evangelho. Salvação da alma, redenção da alma, que é caríssima, ninguém pode remir a alma de ninguém, somente Jesus, só Jesus. Se alguém vier pregando que há outros meios de ser salvo a não ser Jesus Cristo, seja anátema, seja maldito, não está de acordo com as Escrituras. Terceiro ponto, vida eterna. O tema central do Evangelho, vida eterna. Como está em 1 João capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Quarto ponto, qual o tema central do Evangelho? Nome escrito no livro da vida, como está em Lucas capítulo 10, que eu vou fazer a leitura aqui com vocês.
Livro de Lucas, capítulo 10, se quiserem acompanhar aí, está no versículo 17 ao 20, que eu vou ler aqui. Lucas, capítulo 10, versículo 17 ao 20, está escrito assim, ó. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás, como raio, cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. É muito importante esse versículo 20. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus, ou em outras traduções, escritos no livro da vida. Então nós temos que ter alegria em nosso nome estar escrito no livro da vida. Eu quero ler também Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 11 ao 15. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 11 ao 15. Que está escrito assim, ó. E vi um grande, está falando a respeito aqui do juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vou ler mais uma vez esse último versículo aqui, o 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, esse é o tema central do Evangelho também. É o nome escrito no livro da vida. Aquele que o nome não estiver escrito no livro da vida, ele vai ser lançado no lago de fogo. Está escrito em Apocalipse. Apocalipse é um livro... É um livro que vai falar... É um livro de profecias que vão acontecer. Há profecias que já estão acontecendo. O Apocalipse é um livro de profecias. Então essa aqui é uma profecia. Terão almas que serão lançadas no lago de fogo, ou seja, no inferno. Terão almas que serão lançadas no inferno. Se a Bíblia diz, então estamos de acordo com as Escrituras. Estamos concordando com as Escrituras, no caso, né? Nós temos que viver de acordo com as Escrituras. Bom, eu quero aqui ensinar o que aconteceu lá na cruz do Calvário. Eu falei sobre o tema central aqui do Evangelho, né? Que é a salvação da alma, é a redenção, vida eterna e o nome escrito no livro da vida. Esses são os temas principais do Evangelho, é o tema principal do Evangelho, tema central do Evangelho. Eu quero ensinar o que aconteceu ali na cruz do Calvário. O que aconteceu ali na cruz do Calvário? Primeiramente eu quero falar a respeito da ira de Deus. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 26, o versículo 39. Vou fazer a leitura com vocês aqui. Mateus capítulo 26, o versículo de número 39. E, indo um pouco mais para adiante, aqui está falando a respeito de Jesus Cristo quando ele estava no Getsemane. E, indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então aqui é Jesus no Getsemane, orando, e ele pede ao Pai dele, a Deus, que se possível passasse dele aquele cálice. E que cálice é esse? Esse cálice é o cálice da ira de Deus. Esse cálice caiu sobre Jesus Cristo. Eu quero ler Romanos também, capítulo de número 1, versículo de número 18. Romanos capítulo 1, versículo de número 18, que está escrito assim, ó.
apóstolo Paulo escreve: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Então quero falar aqui a respeito da ira de Deus. Ali na cruz do Calvário, quando Jesus foi ali na cruz, o que aconteceu ali na cruz? Na palavra de Deus está escrito, não me lembro o capítulo, versículo exato, que Jesus, ele se fez pecado por nós. Ou seja, ali foi um sacrifício vicário. O que significa um sacrifício vicário? Um sacrifício substitutivo. Era para mim estar lá na cruz, ou qualquer um de vocês que estão assistindo aqui está lá na cruz, mas quem que foi lá para a cruz? Quem que foi pregado lá na cruz do Calvário? Foi Jesus Cristo. Mas por que não foi eu, não foi um de vocês que está assistindo o vídeo, ou qualquer outro homem na face da terra? Porque não há nenhum outro homem na face da terra que seja justo, que seja santo e não tenha pecado algum, somente Jesus Cristo. Por isso é que ele foi lá na cruz do Calvário. E toda a ira de Deus, o cálice da ira de Deus foi derramado sobre Jesus Cristo ali na cruz. Ué, mas por que a ira de Deus foi derramada sobre Jesus? Deus não é amor? Bom, Deus é amor, mas Deus é justo, Deus é santo e Deus não tolera pecado. Por isso que a ira de Deus caiu toda sobre Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. É só a gente se lembrar lá de Noé, em Gênesis. O que aconteceu ali? Deus viu que a humanidade estava se corrompendo, né? Estavam pecando deliberadamente. Os pensamentos dos corações, estava escrito lá que os pensamentos do coração do homem eram maus diante de Deus. E Deus viu aquilo. E Deus falou consigo mesmo que iria destruir toda a humanidade. Todos os animais, ia destruir tudo. Deus ia destruir tudo. Por quê? Por causa do pecado. Deus fica irado não só com o pecado, mas fica irado com o pecador, quando esse não se arrepende. Mas se tiver arrependimento, Deus perdoa. Com certeza Deus perdoa, porque Deus é misericordioso. Deus é justo, mas Deus também é misericordioso. Deus quis destruir toda a humanidade ali, mas Deus olhou para Noé e viu um homem justo, um homem temente a ele e um homem íntegro. E Deus, através de Noé, salvou a família dele, colocou na arca e teve 40 dias e 40 noites de dilúvio. E toda a humanidade foi destruída, menos Noé e a sua família e os animais que estavam na arca. Então, essa relação de Noé com a cruz do Calvário, a ira de Deus. Eu quero falar aqui sobre a ira de Deus nesse momento. A ira de Deus caiu sobre Jesus na cruz do Calvário. Era para ter caído sobre mim, sobre você que está assistindo, qualquer um. Mas caiu sobre Jesus Cristo. E eu até fiz uma anotação. Fiz a anotação que é o seguinte, ó. O único que aguentou e suportou a ira de Deus foi Jesus Cristo, seu próprio Filho. Qualquer outro homem na face da terra não aguentaria, não suportaria a ira de Deus. Jesus Cristo suportou por quê? Ele morreu na cruz, ele foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus Cristo suportou, se Jesus Cristo aguentou a ira de Deus, qualquer outro homem na face da terra que sofra da ira de Deus não vai aguentar, não vai voltar à vida. Como por exemplo aconteceu em Gênesis. Em alguns determinados momentos, não vou me lembrar exatamente, mas aconteceu, né, de homens morrerem porque Deus mesmo matou. Aconteceu no livro de Gênesis. Mas vamos continuar a mensagem aqui, centrado na mensagem, focado na mensagem. Agora quero falar sobre o perdão dos pecados lá na cruz. Em Romanos capítulo 6, versículo 23 está escrito o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. Mas tem uma boa nova aí, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. O pecado gera morte. O pecado pode satisfazer, o pecado pode ser, vamos dizer, algo delicioso, algo bom, mas ele vai te levando para a morte. Você está se afundando na morte. Aí chega um momento que, se você não se arrepender, você vai morrer no pecado, né? O cristão, ele deve morrer para o pecado não mais ter poder sobre ele, não ter mais domínio sobre ele. E é isso, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Através de Jesus Cristo na cruz nós temos vida eterna.
E quero falar também a respeito da vida eterna. Ali na cruz do Calvário, Jesus Cristo, ele nos concedeu vida eterna, morrendo na cruz, sendo sepultado e ressuscitando ao terceiro dia. E foi dado poder a ele nos céus e na terra, a Jesus Cristo. É basicamente isso. Gostaria de falar sobre Isaías, o capítulo 53, versículo 11, em respeito à ira de Deus. Em Isaías capítulo 53, versículo 11, está escrito que o Senhor agradou moê-lo e o fez enfermar. Está falando ali a respeito de Deus. Deus se agradou de ter moído Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus se agradou de lançar de toda a ira dele sobre Jesus. Por quê? Porque a justiça de Deus, que é o certo, o que tinha que ser feito, a justiça de Deus foi satisfeita ali na cruz do Calvário. Quando toda a ira de Deus foi derramada sobre Jesus Cristo, quando o cálice da ira de Deus foi derramado sobre Jesus Cristo, a justiça de Deus foi satisfeita. Então, a gente não precisa de mais nada para obter salvação, somente de Cristo, é o que necessitamos, de Cristo. Como eu falei antes no começo, qualquer outra pregação, qualquer outro homem que diga que seremos salvos através de outro meio que não seja Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, seja anátema essa pregação, seja maldita essa pregação, se não tem Cristo no centro, se não fala que Jesus é o único que salva, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador. E foi isso que aconteceu. Deus agradou de moer Jesus Cristo, Deus se agradou de moer o próprio Filho ali na cruz, até porque tem o Salmo 22, está escrito lá no início: Deus meu, por que me desamparaste? Eu ouso dizer que ali na cruz, Deus ele não enxergou o Filho dele lá na cruz. E o que ele enxergou? Deus enxergou o pecado ali em Jesus. Deus enxergou o Filho dele. Até porque Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Deus ali naquele momento desamparou Jesus Cristo. Mas graças a Deus agora nós temos vida eterna, nós temos salvação por meio de Cristo. Até disse o apóstolo Paulo, eu não me lembro, eu acho que está em Efésios capítulo 2, versículo de número 8, se eu não estou enganado. Porque pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então somos salvos pela graça de Deus. Em Romanos também está escrito, eu não me lembro o capítulo, versículo, que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então nós estamos no tempo da misericórdia, nós estamos no tempo da graça de Deus. É isso, meus irmãos. Agora vou falar a respeito aqui. Eu entrei num tema que eu iria falar sobre agora. No assunto, nós estamos no tempo da misericórdia, nós estamos no tempo da graça de Deus. Essas são as boas novas, as boas notícias. Que nós podemos nos arrepender dos nossos pecados, nós podemos nos aproximar de Deus, como está escrito em Isaías, capítulo 55, versículo 6, que eu vou fazer a leitura aqui com os irmãos. Está escrito assim, Isaías, capítulo 55, o versículo de número 6, está escrito assim, Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Que está falando que Deus é grande em perdoar, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é amoroso. Seu amor foi tanto que ele enviou Jesus Cristo, seu próprio Filho ali na cruz, para nos salvar, para nos conceder vida eterna. Então nós devemos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar, nós devemos invocá-lo enquanto Ele está perto. Então nós devemos nos aproximar de Deus, porque nós estamos no tempo da graça, estamos no tempo da misericórdia. Deus, Ele é misericordioso, Ele nos perdoa, Ele nos concede a alegria da salvação, a vida eterna. Como está lá no Salmo de número 51, Davi pede a Deus, depois que Davi peca, depois que Davi ele adultera com Batseba, ele peca, ele confessa seu pecado, ele pede a Deus que não retires dele o Espírito Santo e que volte a dar a ele a alegria da salvação e renove nele um espírito reto, se eu não estou enganado.
Mas aí eu escrevi aqui no final: mas chegará o dia em que a misericórdia terá fim. Mas quando que vai ser isso? No tribunal de Cristo. Está escrito aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo de número 5, o versículo de número 10, está escrito o seguinte: o apóstolo Paulo diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Uai, se o apóstolo Paulo diz que é todos, então não é só, por exemplo, aqueles que não estão nos caminhos de Cristo. Não é só aqueles que não estão em Cristo que deverão aparecer ante o tribunal de Cristo. Também os justos, aqueles que estão nos caminhos do Senhor, serão todos que estarão lá no tribunal de Cristo. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então o tempo da misericórdia vai acabar, vai chegar um momento que vai acabar, é no juízo final, no tribunal de Cristo. Ali Deus ele vai fazer justiça, ali Deus ele vai dar a sentença de cada alma. Então Deus ali no juízo final ele não vai, como que eu posso dizer, ele não vai definir ali no momento, ele não vai fazer uma análise ali no momento, ele não vai definir ali no momento o que vai acontecer com aquela alma. A sentença já vai estar dada, você só vai receber a tua sentença ali no momento. Se você vai para a alegria eterna, que é o céu, ou se você vai para o tormento eterno, que é o inferno. Vai depender de como você viveu, se você viveu a sua vida entregue a Cristo, se você se entregou a Jesus Cristo, ou se você viveu em seus próprios deleites, segundo as suas próprias vontades. Aí é condenação eterna, porque aquele que não está fazendo a vontade de Deus, não vive no centro da vontade de Deus, ele não é amigo de Deus, ele não tem comunhão com Deus. Ou você anda nos caminhos do Senhor, ou você anda em seus próprios caminhos, que automaticamente você vai estar agradando a Satanás, que Satanás não quer que façamos a vontade de Deus. Vamos ver se tem mais alguma coisa. E essa mensagem que eu falei aqui no final não é para causar espanto, mas é para alertar você que ouve. Para alertar você que ouve, você não está desavisado, porque Deus ele tem avisado desde o princípio. Aí eu escrevi aqui: vais ouvir a Deus ou vais continuar em sua rebeldia? Vais entregar sua vida a Cristo ou vais continuar o rejeitando? É escolha sua. Ninguém vai te obrigar a servir a Cristo. É escolha sua. Mas caso queira se entregar a Cristo, ele disse em Lucas 9:23: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, se quiser seguir Jesus Cristo, vai ter que ser no jeito de Jesus Cristo, conforme a palavra dele. Se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados a Deus e viver em novidade de vida, se converter dos maus caminhos. Como está escrito no Salmo 139, número 24. Se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Então, é essa a mensagem que eu queria deixar aqui, que possamos constantemente nos arrepender de nossos pecados. Aquele que já está nos caminhos do Senhor Jesus, que possamos continuar até a Jerusalém Celestial, mas aqueles que não se entregaram a Jesus Cristo ainda, eu faço o convite que entregue a vida por totalidade a Jesus, que abandone o pecado e a cada dia de sua vida olhe para Jesus Cristo, como está em Hebreus capítulo 12, versículo 2, que é o autor e consumador da fé. Olhe para a cruz de Cristo, é de lá que vem a nossa salvação, não há outro meio de salvação, só Jesus, como está em João 14, 6. Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, senão por mim. Primeiramente tem que passar por Jesus Cristo para ir ao Pai, para ser aceito como filho de Deus. Essa é a mensagem que eu deixo. Que Deus abençoe a vida de cada um e cada uma. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.